Bom dia, pessoal! Nossa videoaula de hoje é sobre a NBR 5419 de 2015. Estarei mostrando para vocês as modificações e as características dessa nova norma, apresentados em uma única aula. Bom dia, gente! Hoje eu vou apresentar para vocês nessa aula um assunto muito importante sobre SPDA, a nova NBR 5419 de 2015 e suas características relevantes. Estarei mostrando para vocês uma visão geral de como foi concebida a nova NBR 5419. Estarei apresentando suas características relevantes para vocês. Bom, como a NBR 5419 de 2015 está estruturada? Para aqueles que conhecem de SPDA, a norma de 2005, ela apresentava um único caderno, onde ali tinha todas as especificações, desde projeto, aterramento, resistência de aterramento, a parte relacionada à determinação se a localidade tem necessidade ou não de instalação de SPDA, em um único documento. A nova norma ela está estruturada em 4 partes. Então, a NBR 5419, primeira edição de 22 de julho de 2015, ela é estruturada, gente, da seguinte forma. Ela é constituída de 4 partes. A primeira parte, a gente dá o nome de princípios gerais. Nessa primeira parte, o que é analisado nessa parte? É analisado a ameaça da descarga atmosférica. O que trata a parte 1 da NBR 5419 de 2015? Ela apresenta, gente, as informações relativas aos efeitos das descargas, valores de corrente de descarga, simulação de corrente de descarga, apresenta parâmetros de ensaios para simular corrente de descarga atmosférica. Ou seja, a parte 1 apresenta princípios gerais, a ameaça da descarga atmosférica. No entanto, apresenta para vocês um documento com características da corrente de descarga, apresenta também a característica da quantidade de carga elétrica em Coulomb, que é emitida durante uma descarga elétrica, e todos esses parâmetros são apresentados pela NBR 5419, parte 1. Isto vocês não tinham bem explicado e bem apresentado na versão da NBR 5419 de 2005. Então, nessa parte, vocês querem determinar qual é a corrente de impulso positivo de uma descarga, qual a corrente de impulso negativo, qual a corrente de um impulso subsequente, qual a duração de uma descarga. Tudo isso é apresentado na primeira parte da NBR 5419. Então, para fazer um projeto de SPDA, eu preciso ter a ideia qual é o impulso positivo ou impulso negativo ou subsequente de uma descarga atmosférica para preparar os materiais para suportarem essa descarga. Aí, na sequência, eu tenho a parte 2 da NBR 5419, que é uma parte de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco de quê? Gerenciamento de risco da incidência da descarga atmosférica, onde nessa parte estão associados os riscos à descarga atmosférica. Nessa parte, ela apresenta informações relativas ao gerenciamento de risco, tais como os parâmetros e a forma de calcular o risco devido às descargas atmosféricas. Então,
nessa parte, foi feito uma dedicação exclusiva ao gerenciamento de risco de descargas atmosféricas. Então lá nós vamos encontrar o risco tolerável e fazer o cálculo para que o risco seja menor daquele risco tolerável, se vai existir a necessidade ou não de instalação de SPDA. Então essa parte 2, ela é uma parte bem densa, onde tem toda a formulação matemática do cálculo do risco e a decisão da necessidade ou não da implantação do SPDA. Na norma antiga, a gente utilizava o anexo B. Né? Para começar um projeto de SPDA, você precisa avaliar a necessidade ou não da instalação do mesmo. É importante ressaltar que a NBR 5419 atualizada, ela veio com o sentido de aumentar a segurança, porque no Brasil nós temos observado o aumento das quantidades de descargas atmosféricas que estão ocorrendo. Então a norma vem para ter mais vigor no tocante aos riscos provocados pela descarga atmosférica. Então é dedicado uma parte, que é a parte 2, que ela tem aí em torno de 104 páginas, né, onde vocês vão poder ter toda a formulação matemática para o cálculo do risco e a identificação ou não da existência, da necessidade do SPDA. Também eu vou salientar para vocês que outros fatores de risco outros parâmetros de risco foram introduzidos na nova NBR 5419, com vistas, né, de melhorar a segurança dos sistemas de proteção contra descarga atmosférica. Seguindo, gente, ela é estruturada agora pela parte 3 da NBR 5419. A parte 3, ela está relativa aos danos físicos à estrutura e perigos à vida. A parte 3 é a parte, vamos dizer assim, de projeto. É a parte onde você vai definir quais os materiais que podem ser utilizados no SPDA, né, no seu projeto de SPDA, qual a especificação técnica dos condutores de descida, dos eletrodos enterrados, dos eletrodos embutidos nas fundações, os tipos e métodos, né, na verdade, de SPDA, eles estão contidos na parte 3. Então, essa parte 3 apresenta dados sobre a classe de proteção, distância entre as descidas, seção dos condutores, aterramento, captores e tipos de SPDA. Então, essa parte 3, ela aborda os dados técnicos relativos ao projeto de SPDA. A parte 1, vamos lá, a parte 1, ela apresenta, né, os resultados relativos aos danos provocados pela descarga e os valores das descargas atmosféricas. A parte 2, ela vem para fazer o gerenciamento do risco que essa descarga pode provocar na minha edificação. A parte 3, né, você já definiu na parte 2 a necessidade ou não do SPDA. A parte 3, você tem as especificações mínimas requeridas pela NBR 5419, relativo às descidas, relativo à proteção, relativo à seção dos condutores, aterramento, captores e tipos de SPDA existentes, que na norma não alterou os métodos de SPDA. Continuam, na parte 3, continuam os mesmos, que é o SPDA Franklin, gaiola e SPDA esferas rolantes. A parte 4 da norma, né, nessa parte 4, a gente trata dos sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Poxa, se a gente está tratando dos sistemas elétricos e eletrônicos internos da estrutura, nós estamos tratando a parte 4 da norma, tratando apenas da proteção contra descargas atmosféricas que são induzidas, ou seja, aquelas descargas atmosféricas que não atingem diretamente a estrutura. Aí, para isso, o que essa norma nessa parte da norma, o que ela vai tratar? Ela apresenta dados
sobre o uso do DPS, ou seja, do dispositivo de proteção contra surto, nas estruturas e nas zonas de proteção. Ou seja, antes, na NBR 5419 de 2005, nós não tínhamos uma dedicação exclusiva de uma parte relativa à proteção contra surto, ou seja, a parte 4 é um SPDA interno, trata, né, dos valores e dos tipos, né, de DPS utilizados na estrutura, internamente na estrutura, e dando proteção interna. Pois bem, gente, então a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês é como foi estruturada a norma. Não é? Então vocês podem ver a parte 1, princípios gerais, então traz dados dos valores da corrente de impulso positivo, impulso negativo. A parte 2 gerencia o risco provocado pela descarga. A parte 3 já é a parte relativa a projeto. Então especifica-se aqui condutores, espaçamento de descida, espaçamento das malhas, no caso da gaiola. E a parte 4, ela foi dedicada exclusivamente para a questão de proteção interna. Ou seja, nessa parte vai ser apresentado dados sobre o uso do dispositivo de proteção contra surto nas estruturas, né, e as zonas de proteção. Então, eu acho que deu para vocês entenderem como essa norma, hoje ela está estruturada em 4 partes, ou seja, são 4 cadernos, né? Que esses 4 cadernos, se a gente pensar em volume de páginas, né, eu fiz a contagem, eu estou com a norma inclusive em mãos aqui, deu em torno de 310 páginas estruturadas dessa forma que está sendo apresentada aqui para vocês. Bom, agora vamos falar um pouquinho da parte 1 da NBR 5419. Eu fiz uma pinçada para vocês de pontos importantes. Bom, as medidas propostas pela NBR 5419 de 2015, quando elas aplicadas, gente, elas reduzem os riscos associados às descargas atmosféricas. Esse trecho é muito importante, que ele também é um trecho que está contido na 2005, né? Contido escrito um pouco de forma diferente, mas tendendo ao mesmo objetivo. Então, se você utiliza 5419 de 2015, que é bom lembrar a todos vocês que estão ouvindo essa videoaula, a partir de hoje, sempre, a partir de 22 de julho, a norma de 2015 ela já está em vigor. Então, utilizem nos projetos, nas manutenções, sugerem que as pessoas façam as adequações necessárias para a norma de 2015. Então, se eu aplicar tudo o que está recomendado, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4 da norma, isso vai reduzir os riscos relativos às descargas atmosféricas. Outro ponto importante aqui que eu coloco, que está contido na parte 1, a descarga atmosférica que atinge a estrutura, ela pode causar os danos na própria estrutura e aos ocupantes e conteúdos, incluindo falhas dos sistemas internos. Então, quando a descarga cai, a parte 1 explica e mostra para vocês o efeito que é provocado na estrutura, nos ocupantes e no conteúdo interno. E também inclui as falhas dos sistemas internos. Tanto que na parte 2, no gerenciamento de risco, ele vai trabalhar em cima dos danos causados na estrutura, nos ocupantes e nos conteúdos existentes dentro da edificação, que vai incluir as falhas. Outro ponto importante da parte 1, os efeitos das descargas atmosféricas sobre as estruturas, eles são apresentados em formato de tabelas. Então, você vai encontrar na parte 2, a parte 1 referencia que os efeitos das descargas são apresentados em formato de tabelas, que são apresentados na parte 2. Aqui eu deixei só para vocês terem a noção de como que é apresentado, né, os efeitos da descarga em formato de tabelas. Né? Algumas tabelas já estão na parte 1, né, da norma. É apresentado o tipo da construção nessa norma,
na parte 1, é apresentado o tipo da construção, que tipo é a construção, qual a função da construção, os ocupantes e conteúdos, linhas elétricas e tubulações metálicas, medidas de proteção e, por fim, dimensão do risco. Né? Isso são eventos que são iniciados na parte 1, apresentados de forma bem básica os conceitos, para que na parte 2 a gente entre com todo o gerenciamento de risco. Bom, ainda continuando na parte 1, ela dedica também a explicar para vocês as zonas de proteção. Isso é um diferencial da NBR de 2015, que a NBR de 2005 não apresentava. Não é? Então eu fiz uma adaptação para vocês desse desenho de forma bem rápida para a gente poder ter um entendimento. Então, vocês podem observar esses raiozinhos em amarelo, são as descargas atmosféricas. Então, a primeira aqui eu tenho descarga na estrutura. Então, se o raio cai direto na minha estrutura, que está em vermelho aqui, eu tenho a proteção. Essa proteção é providenciada por quem? Pelo sistema, o item 2 aqui, ó, pelo sistema de captação, pelas descidas, né? Olha aqui, ó, descidas, e sistema de aterramento. Não é? Então, quando o raio atinge a estrutura, eu tenho um SPDA externo, né? Que ele é protegido pela captação, pela descida e pelo sistema de aterramento. Bom, e quando a descarga ela cai perto da estrutura, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó, descarga perto da estrutura, ou seja, ela cai além do alcance da cobertura do sistema de captação do SPDA. Eu vou criar zonas de proteção. Né? E tenho também, quando a descarga, eu tenho que proteger quando a descarga cai perto de linhas e tubulações que adentram na estrutura. Outra forma de descarga é descarga em linhas ou tubulações que adentram na estrutura. Então, cai numa linha de transmissão. Mas, que proteção que eu posso dar para esses tipos de descargas aqui? Olha, essa descarga e essa descarga. É através do uso de dispositivo de proteção. Porque eu tenho linhas e tubulações que adentram a estrutura. Então, eu tenho aqui o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o DPS. Da mesma forma, o DPS protegendo também aqui em cima, vocês podem observar no item 5, o DPS protegendo descargas que caem em linhas ou tubulações que vão entrar para dentro da estrutura. Aqui internamente eu tenho a ZPR1, que é a zona de proteção 1. Esta zona de proteção, gente, ela vai proteger a estrutura, né, internamente. A zona de proteção 0A é uma proteção direta quando a descarga incide na minha estrutura. E depois eu tenho zona de proteção 0B e zona de proteção 0B. Essa zona de proteção é a zona que o meu SPDA me dá de cobertura, né, em caso de incidência de um raio lateral aqui. Isso já é próprio da constituição do SPDA externo. Pois bem, gente, então essa figura ela é apresentada na parte 1. Né? Claro, aqui eu estou fazendo um resumo para vocês, mas acredito que vocês tenham entendido que eu tenho que proteger a minha estrutura com esses tipos de descarga, esses 4 tipos de descargas. E também cabe a ressaltar aqui a ligação equipotencial por DPS também é realizada para fazer a proteção interna da minha estrutura. Bom, ainda na parte 1, a parte 1 fala que uma proteção ideal para a estrutura é você envolver completamente a estrutura a ser protegida por uma blindagem, gente, contínua, perfeitamente condutora, aterrada e de espessura adequada. Aí sim
a parte 1 vai ter uma conexão lá na parte 3, que é a especificação correta dos condutores, não é? Dos materiais utilizados para a construção do sistema de proteção contra descarga atmosférica externa. E ainda, colocado na parte 1, é providenciar ligações equipotenciais adequadas para linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram nos pontos de passagem pela blindagem. Então, aí vocês viram a figura anteriormente, isso é para que eu tenha uma proteção contra as descargas indiretas que caem numa linha de elétrica, caem numa tubulação. Então, eu tenho que executar a equipotencialização, interligar as estruturas metálicas ao DPS ou interligar as estruturas metálicas, por exemplo, uma tubulação, ligar na cordoalha do meu SPDA. Ou pegar as linhas elétricas, ligar na entrada ali do meu quadro, fazer uma conexão com o meu DPS. Ou mesmo um sistema de TV, colocar um DPS especial, né? Aí você está fazendo a proteção contra descargas indiretas que atingem a estrutura, que adentram a estrutura. Bom, o outro ponto importante da NBR 5419, parte 1, é a informação de descarga em função do nível de proteção. Então lá eu fiz uma adaptação, né? Essa tabela 1 minha aqui é uma tabela adaptada da tabela 3 da NBR 5419, parte 1. O que diz essa tabela? Lá ela coloca e faz um estudo muito interessante sobre o nível de corrente e o nível de carga, de Coulomb, né? Aqui eu estou apresentando para vocês o nível de corrente que é mais interessante. Então eu tenho o nível de proteção. O nível de proteção da norma continuou. Nível 1, 2, 3 e 4. A corrente, qual a estimativa da corrente do primeiro impulso positivo de uma descarga atmosférica? Para o nível 1, 200 kA. Para o nível 2, 150 kA. Para o nível 3, 100 kA. Para o nível 4, 100 kA. O primeiro impulso negativo, isso está muito bem explicado nos anexos contidos na parte 1. Então, se eu tenho um impulso negativo, a corrente de pico dessa descarga, para o nível 1 é 100 kA, para o nível 2, 75, para o nível 3, 50, para o nível 4, 50 também. Depois eu tenho um outro impulso de descarga, né, que é o impulso subsequente, corrente de pico dele para o nível 1, 50, nível 2, 37,5, nível 3, 25, nível 4, 25. Então, o projeto da estrutura de SPDA, para proteger a edificação, ele tem que trabalhar com níveis de impulso positivo, previsão para suportar o impulso positivo, o impulso negativo, que são os maiores níveis de corrente aplicados por uma descarga atmosférica. Então, essa tabela é uma tabela que é contida na NBR. Eu fiz uma adaptação para vocês, colocando aqui de uma forma bem mais simples, para poder vocês terem um entendimento que lá eu tenho definições, quais os valores de corrente que a minha estrutura de SPDA deve suportar em função do nível de proteção. Ok, gente? Bom, ainda falando um pouco da parte 1, esses parâmetros de corrente de descarga atmosférica apresentados na ABNT 5419, parte 1, esses resultados, gente, são baseados no International Council on Large Electrical System, é conhecido como o SIGRE. Então, esses resultados, eles são provenientes, resultado de corrente, de impulso positivo, impulso negativo, os valores. Então, eles são extraídos, né, e utilizados pela NBS 5419 do International Council on Large Electrical System, que é o SIGRE. Os valores desses parâmetros, gente, é importante colocar, está bem explícito na norma,
que o valor desses parâmetros de corrente, de carga, de tempo de duração da carga, que também lá é apresentado, esses valores são estatísticos e eles estão em uma distribuição logarítmica normal. Então, quando eu digo que para o impulso positivo, no nível 1 de proteção, eu tenho que preparar a minha estrutura, né, para uma corrente de 200 kA, esse valor apresentado é um valor estatístico em uma distribuição logarítmica normal. Bom, outra informação importante é a polaridade das descargas. 10% são impulsos positivos e 90% são impulsos negativos, ou seja, vocês viram os dois impulsos. O positivo tem uma intensidade maior e o negativo uma intensidade menor se a gente comparar. Porém, 10% dos impulsos positivos são 10% das descargas, na verdade, são oriundas de impulso positivo e 90% dos impulsos negativos. Bom, aqui eu tenho uma tabela também contida na parte 1. Eu fiz uma adaptação, essa minha tabela 2 ela é adaptada da tabela 4 da NBR. Aqui traz uma particularidade do nível de proteção para o método da esfera rolante. Então eu tenho a corrente de pico. Para você fazer um projeto utilizando o método da esfera rolante, que é o método eletromagnético, você precisa de uma corrente. Você trabalha com uma corrente de crista, Então está aqui a corrente de pico para o projeto de um SPDA usando esfera rolante. Aqui eu tenho o raio da esfera, 3 kA, raio da esfera 20 metros. Continua, tá? Não teve muita, na verdade não teve alteração se comparado com a 5419 de 2005. 5 kA, 30 metros de raio. 10, 45 metros de raio de proteção. 16 kA, que é o nível 4, 60 metros de raio da minha esfera. Então, a minha tabela representa o nível de corrente, nível de proteção e o raio da esfera, sendo utilizada o método de esferas rolantes. Pois bem, gente, essa é dados relativos à parte 1. Ainda falando da parte 1, uma parte muito importante extraída lá da parte 1, assume-se que a eficiência de uma medida de proteção, a eficiência da medida de proteção é igual à probabilidade com a qual os parâmetros das correntes das descargas estão dentro da meta. Ou seja, qual é a eficiência da proteção que eu estou utilizando no meu SPDA? Segundo a parte 1 da norma, essa eficiência é igual à probabilidade, gente, com a qual aquele valor de corrente de descarga está dentro da meta. Então, essa probabilidade é, na verdade, a medida de eficiência. E eu fiz uma tabela extraída, valores que são encontrados na tabela 5 da NBR 5419, parte 1. Então, a minha tabela 3 é uma adaptação dos valores que eu peguei e juntei em uma tabela para apresentar para vocês. Então, aqui eu tenho a probabilidade de que os parâmetros da corrente sejam. Então, essa linha aqui é a probabilidade de que os parâmetros da corrente sejam, por exemplo, menores que os máximos apresentados na tabela 1 anterior, que é a tabela minha que eu apresentei para vocês. Impulso positivo, negativo, impulso subsequente. No nível 1 de proteção, qual é a probabilidade que esses parâmetros estejam dentro? Probabilidade, nível 1, 99%. Probabilidade, nível 2, 98%. Probabilidade, nível 3, 95%. Nível 4, 95%. Então, essa probabilidade com a qual os parâmetros definidos de impulso positivo de corrente, impulso negativo, impulso subsequente, representa a eficiência na proteção. Ou seja, essa eficiência na medida de proteção é igual à probabilidade
com a qual os parâmetros da corrente das descargas estão dentro da meta. Então, qual é a eficiência da proteção do nível 1? 98, 99, 98, 95, 95. Para valores menores que os máximos apresentados na tabela anterior. Na tabela anterior, que é a tabela 1. Agora, valores maiores que os mínimos valores estabelecidos e definidos na tabela 2, que é o caso do esfera rolante, que tem aquelas correntes definidas lá. Então, qual é a probabilidade que aqueles valores estejam dentro da meta? 99, 97, 91 e 84. Então, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. E a eficiência da proteção? Qual é a eficiência da proteção? Segundo a norma, a eficiência da proteção, né, é igual à probabilidade com a qual os parâmetros das correntes das descargas estão dentro da meta. Então, se a gente olhar, qual é a eficiência do nível 1 de proteção? Olha, a eficiência do nível 1 de proteção é 99%. Qual é a eficiência do nível 2 de proteção? Entre 97% e 98%. Qual a eficiência do nível 3? 95 ou 91, ou seja, entre 91 e 95. Né? 95 se atingir os parâmetros aqui da tabela 1 e aqui tabela 2. Né? E qual a eficiência para o nível 4 de proteção? Entre 84 e 95. Né? Então, é importante a gente destacar que a nova norma ela aumentou a eficiência da medida de proteção se a gente comparar, né, com a NBR 5419 de 2005. Veja lá, o nível 1 era 98% de proteção. Aqui nós temos 99% a eficiência na medida de proteção. Nível 2, 95%. Aqui nós tivemos também um aumento, 98 entre 97 e 98. 2%, se a gente pegar o mínimo, 2%, no caso da esfera rolante, que teve um aumento. Nível 3 de proteção, qual era a eficiência? Na medida de proteção, 90. Qual é a eficiência aqui? 95 ou 91? Então, teve um aumento. O nível 4 era 80%. Aqui a gente passou a ter entre 84 e 95. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês é que, com a nova norma, eu tive um aumento da eficiência da medida de proteção. Isso, gente, para proteger não só o volume, mas o seu conteúdo interno, as pessoas, as falhas internas dos equipamentos, isso tudo considerado na NBR 5419 de 2015. Ainda continuando na parte 2, a parte 2 diz que os critérios para avaliação do risco e para a escolha das medidas de proteção mais adequadas. Então, ela apresenta esses critérios. Nessa nova norma, foi dedicada uma parte apenas para o gerenciamento do risco e o cálculo do risco de forma mais abrangente. Isso é apresentado, que nós vamos ver, né, aqui na parte 2 da norma. Então, a parte 2 ela vai apresentar um conjunto de fatores de risco, de perda, né, que isso vai gerar critérios para você fazer uma avaliação do risco e escolha das medidas de proteção mais adequadas. Então, foi dedicado a parte 2 da NBR 5419 para o gerenciamento e cálculo de risco. Bom, os perigos para uma estrutura podem resultar em quê? Isso extraído da parte 2. Pode resultar, os perigos para a estrutura, pode resultar danos a estruturas e ao seu conteúdo, falhas aos sistemas eletrônicos associados, ferimentos aos seres vivos dentro ou perto das estruturas, né? Então, essa parte faz essa gestão e análise e cálculo do risco. O risco definido na 5419 como provável perda média anual em uma estrutura devido às descargas atmosféricas depende de quê, gente?
colocado nessa parte 2. Depende do número anual de descargas atmosféricas que influenciam a estrutura, ou seja, esse número de descarga vai depender de onde você está fazendo o seu projeto de SPDA, né? Qual região, você vai lá nas curvas de índices ceráunicos, né? E extrai qual é essa densidade. A probabilidade está associada também à probabilidade de dano por uma das descargas atmosféricas que influenciam e também a quantidade média das perdas causadas. Então, essa parte 2, ela é muito mais abrangente que o anexo B que a gente tinha na 2005. Aqui é feito um gerenciamento de risco e cálculo do risco de uma forma muito mais abrangente, que isso vai refletir no aumento na eficiência da medida de proteção, quando foi mostrado anteriormente. Ainda falando da parte 2, a decisão de prover uma proteção contra a descarga atmosférica, ela pode ser tomada independente do resultado da análise de risco. Isso está bem claro lá, que vocês podem proteger a sua estrutura, independente se o fator de risco lá, se o risco foi maior ou menor do que o risco, se foi maior do que o risco tolerável, na verdade. Então, aqui está colocando para vocês que vocês podem prover a sua estrutura com a utilização de SPDA, independente da análise de risco, apresentado na parte 2 da NBR. Bom, esse risco, eu quis aqui apresentar um pedacinho para vocês, depois eu vou dedicar uma videoaula para vocês, só sobre o fator de risco, né? A parte 2, como é que é a concepção de cálculo. Mas eu extraí a tabela 4 minha aqui, é o risco tolerável, que representa a tabela 4 da parte 2. Né? Então, eu tenho qual o tipo de risco que você está propondo no seu projeto. Então, ele está relacionado com a perda. Perda 1, L1, perda de vida humana ou ferimentos. Então, qual o risco tolerável? O risco é 10 a menos 5. Perda de serviço, perda 2, perda de serviço ao público. Qual é o risco? 10 a menos 3. Perda de patrimônio, risco, 10 a menos 4. Então, através da escolha desse risco, né, você vai calcular o risco 1, 2, 3, né, e claro, que os riscos embutidos, né, que são apresentados na parte 2. Para cada tipo de risco a ser considerado, os seguintes passos eles devem ser tomados, que está definido na parte 2. Identificação das componentes RX de risco. Então, o risco R1 ele tem várias componentes, o risco R2 tem várias componentes, o risco R3 tem vários componentes. Então, identificar as componentes que estão bem definidas nas tabelas da norma. Depois, cálculo das componentes de risco identificados. E depois, cálculo do risco total. Tabela 3 da NBR 5419, parte 2. Depois, identificar os riscos toleráveis, comparar o risco R, que é o risco final, que é composto de várias componentes, com o risco tolerável que está aqui nessa tabela. Qual é o risco tolerável que eu vou admitir? Bom, eu vou trabalhar com perda humana, então o meu risco tem que ser menor que 10 a menos 5, correto? Bom, o meu risco R, que é o que eu vou calcular, ele tem que ser menor ou igual ao meu risco tolerável. Se ele for menor ou igual, a proteção contra a descarga não é necessária. Agora, se meu risco R for maior do que o risco tolerável, as medidas de proteção elas devem ser adotadas no sentido de reduzir o risco para que ele seja menor ou igual ao risco tolerável para todos os riscos que a estrutura está sujeita. Então, a parte 2, que é um resumo para vocês da metodologia. Obviamente, numa próxima videoaula, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso de uma edificação, da escolha ou não do SPDA. Mas é importante destacar para vocês que a decisão de prover uma proteção contra a descarga atmosférica
pode ser tomada independente daquele cálculo que é contido na parte 2 da norma. Mas, uma vez utilizando aquela metodologia, né, o risco tem que ser menor ou igual ao risco tolerável, que está nessa tabela. A proteção quando a descarga, nesse caso, é desnecessária. E aqui embaixo, o risco sendo maior do que o risco tolerável, medidas de proteção devem ser adotadas. Bom, algumas observações importantes na parte 2. O anexo B da norma NBR 5419 de 2005, conhecido como Análise da Necessidade de Proteção, mudou sua forma de cálculo e é analisado na NBR 5419, na parte 2. A NBR 5419, parte 2, que eu apresentei para vocês, ela dedicou ao gerenciamento de risco, onde é realizada a análise do risco. Eu mostrei para vocês no slide anterior um pedacinho dessa análise, né? Que é, vamos dizer assim, os finalmente, né? Eu tenho que comparar o risco com o risco tolerável. Foram inseridos novos fatores de risco, isso é importante, botei até em vermelho. Foram inseridos novos fatores de risco que não estavam contemplados na NBR 5419 de 2005 para edificação, né? Que antes não eram analisados. Isso possibilitou, gente, tudo isso possibilitou aumentar a segurança nos sistemas de proteção e elevar o nível de segurança do SPDA. Então, essa norma está apertando no tocante à segurança, porque nós temos aumentado a cada dia o número de descargas atmosféricas que incidem no Brasil. Então, a norma procurou reforçar a segurança, aumentando os níveis de proteção, né? A eficiência na proteção. A parte 2 da 5419, nós definimos o nível de proteção e quais as medidas complementares que deverão ser tomadas para garantir uma proteção eficiente à edificação, pessoas e instalações. Então, a parte 2, toda a parte preocupada com proteção, calculando os riscos, né, todas as componentes do risco e comparando esse risco. E medidas, né, complementares deverão ser tomadas para minimizar o risco da descarga atmosférica. Agora vamos para a parte 3 da norma. A parte 3, as características do SPDA, diz o seguinte na parte 3. As características do SPDA, elas são determinadas pelas características da estrutura a ser protegida e pelo nível de proteção considerado. Bom, isso é óbvio. Eu quero fazer uma proteção, para elaborar essa proteção, eu tenho que ter as características da estrutura e no o nível de proteção que eu quero. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 de proteção. Tá? Isso está contido na parte 3 da norma. Essa parte da norma, que é a 3, ela tem 61 páginas. Essa parte da norma, ela define os níveis de proteção, associa os materiais necessários para o nível de proteção adequado nos subsistemas de descida, captação, aterramento e define os tipos de métodos de SPDA. Os tipos de métodos de SPDA, gente, não modificaram. Continuam os mesmos métodos. Mas essa parte da norma, ela complementa a parte 2. Não é? Cada parte da norma, uma vai complementando a outra, se a gente for observar. Então, na verdade, a parte 3 ela vai definir as características dos materiais para que possa dar o nível de proteção adequado àquela estrutura e o nível que você escolheu. Nessa norma, a minha tabela 5 aqui, ela representa o nível de proteção e a classe do SPDA. Isso aí eu extraí da NBR 5419, né? A parte 2, lá é a tabela 1, tá, gente? O meu é a tabela 5, lá é a tabela 1. Então, nível 1 de proteção, classe 1 de proteção. Nível 2, classe 2. Nível 3, classe 3. Nível 4, classe 4. Então, nível associado com a classe do SPDA. SPDA classe 1, nível de proteção 1. Classe 2, nível 2 de proteção. Classe 3, nível 3 de proteção. Classe 4, nível 4 de proteção. O tipo de edificação
E o nível não foi modificado, tá? Então, nível 1 são edificações com materiais explosivos, né? Então, isso não foi modificado, gente. Continua. Agora, o que vocês puderam observar, que foi apresentado pela parte 1, é que o nível de proteção, né, do sistema de proteção aumentou, né? Nível 1 passou a ser 99, como mostrado na tabela. E anteriormente era 98. Né? E o nível 2 também teve aumento, como eu apresentei na tabela anteriormente. Bom, a parte 3 ainda. Os componentes do subsistema de captação instalados na estrutura, eles devem ser posicionados nos cantos salientes, pontas expostas e nas beiras, especialmente no nível superior de qualquer fachada. Em qualquer nível, qualquer fachada na parte superior, né, nas partes salientes, devem ser posicionados o sistema de captação, de acordo com um ou mais métodos utilizados. Então, você pode utilizar um conjunto, um SPDA híbrido, né, composto de gaiola e esfera rolante. Né? Os métodos continuam os mesmos, Franklin, gaiola e esferas rolantes. Bom, agora vem a primeira tabela aí, na minha apresentação, chamei de tabela 6. Essa tabela apresenta valores dos raios da esfera e reticulado da malha, que refere à tabela 2 e 4 da NBR 5419 de 2015, parte 3. Vamos ver um pouquinho essa tabela. Bom, eu tenho a classe do SPDA, classe 1, raio da esfera rolante. Qual é o raio da esfera rolante? Não modificou, continuou 20 metros. Máximo afastamento dos condutores em malha, que é o caso da gaiola. Então, teve uma modificação razoável. O reticulado passou a ser 5 por 5 no nível 1. Espaçamento entre as descidas não modificou. O espaçamento das descidas para o nível 1 continuou 10 metros. Nível 2, o raio da esfera continuou o mesmo. O reticulado passou 10 por 10. E o nível da descida, o espaçamento das descidas, modificou, passou a ser 10 metros entre as descidas. Nível 3 de proteção, que é a classe 3. 45, o raio da esfera rolante. 15 por 15 é o módulo da malha. Malha 15 por 15. Qual é o espaçamento das descidas? 15 metros. Nível 4, 60. Malha continua o mesmo, a esfera rolante, o raio. 20 por 20. Espaçamento 20 metros. Então, teve uma modificação considerável nas descidas. Essa modificação nas descidas e na largura aí das malhas visa aumentar o nível de segurança. Porque quando você aumenta o número de descidas, qual a função da descida? A função da descida é conduzir a descarga atmosférica para o sistema de aterramento. Quanto mais descidas, maior é a segurança. Por quê? Você vai dividir essa corrente em mais pontos e fluir essa corrente para a malha de aterramento. Com relação à quantidade de metros de proteção, gente, não houve alterações na norma. Continuando a serem usados os métodos dos ângulos, que é o Franklin, o método eletromagnético das esferas rolantes e malhas, que é o método da gaiola de Faraday. O método das malhas teve os seus mesh, né, que são os reticulados, reduzidos. Então, eles foram reduzidos para classe 1, 5 por 5, classe 2, 10 por 10, classe 3, 15 por 15 e classe 4, 20 por 20. Em relação a descidas, olha o espaçamento das descidas na norma 5419 de 2005. Classe 1, espaçamento 10, não modificou. Podem comparar aqui, ó. Não houve modificação. A modificação ocorreu a partir da classe 2, 3 e 4. Classe 2 passou a ser 10, antes era 15. De 15 era 20, passou para 15. Era 25, passou para 20. Então, teve uma modificação forte. Uma modificação que as edificações atuais sugiro a vocês, né, que sempre que necessário façam as adequações do seu SPDA em conformidade com a NBR
19 de 2015. A Prevetec, que é uma empresa nacional, ela já está atuando nas suas adequações e no processo de manutenção utilizando a NBR 5419. Bom, e aí eu até dias atrás eu montei uma videoaula para vocês, uma videoaula para calcular o número de descidas. Bom, o número de descidas é calculado pelo perímetro da edificação dividido pela distância entre as descidas. Só que agora vocês vão utilizar as distâncias entre as descidas em conformidade com o nível de proteção, que é a classe aqui, né? E alterados do nível 2 para o nível 4, que antes, nível 4 era 25, para a nova norma passou para 20. Nível 3 era 20, passou para 15. Nível 2 de 15 passou para 10 o espaçamento. Isso aumenta muito o número de descidas. E isso aumenta a segurança da edificação, das pessoas que estão internas, do conteúdo da edificação, das instalações. E das instalações vizinhas também. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que a modificação da norma, continuo repetindo, veio para aumentar a segurança das pessoas, da estrutura e dos conteúdos. Bom, parte 3. Na parte 3 da norma ainda, eu tenho uma figura que eu chamei figura 2. Ela apresenta o ângulo de proteção conforme a 5419 de 2015. Se vocês observarem aqui, eu tenho aqui a altura do captor, né? Tem as classes, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, são as classes do SPDA. Tem aqui o ângulo de proteção variando de 0 a 80 graus, onde H é a altura do captor acima do plano de referência da área a ser protegida. Então, H é a altura do plano de referência do captor. O ângulo não será alterado para valores abaixo de 2 metros. Olha aqui, ó, vocês podem observar aqui na curva. Abaixo de 2 metros, ó, o meu captor não altera, né? não altera, né? O ângulo não altera, permanece constante. A partir de acima de 2, o ângulo começa a ter a variação. Então, em relação a essa parte 3, esse dado, as maiores mudanças que ocorreram no método dos ângulos, né, foi o aumento significativo de quê, gente? Do alcance de pequenos captores, particularmente até 2 metros. Então, captores até 2 metros, isso teve um aumento no alcance, né? Se a gente observar, né, que edificações com menos de 10 metros, elas podem ser atendidas por classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Então, isso foi, né, um ganho muito grande, uma mudança, né, que permitiu, com o método dos ângulos, tenha aumentado significativamente o alcance para pequenos captores, né, que é essa altura H do captor acima do plano de referência. Bom, continuando na parte 3 ainda, eu tenho um comparativo importante se fazer. Aqui eu tenho a tabela, o raio da esfera rolante, em função das classes aqui, isso da norma 2015, o reticulado da malha, espaçamento das descidas, né? Ângulo de proteção. Essa tabela é da NBR 5419, não é? Que vocês podem observar. Então eu tenho aqui nível de proteção, aqui ele chamou de classe, que classe vai equivaler aqui a um nível. Então, altura e o raio. De 0 a 20, ângulos 25, 35, 45. Esses ângulos aqui, na nova norma, ele não está na tabela. Ele está naquele gráfico apresentado, onde teve um ganho significativo para pequenos captores. Né? Um ganho muito significativo para pequenos captores. Aqui as descidas não estão nessa tabela. Né? Eu tenho, na verdade, uma tabela específica para as descidas. Né? Então, aí é mais ou menos um fator que eu posso comparar das duas tabelas, a nova
né, e comparando com a de 2005 com a quantidade de parâmetros. Aqui eu tenho uma comparação de como que é apresentado, a figura 2 aqui, o ângulo de proteção conforme a parte 3 da norma de 2015, e tenho aqui a tabela que é apresentada na 5419 de 2005. Né? Apresenta o ângulo, né? O ângulo aqui em função da altura na tabela. Aqui eu já tenho um gráfico onde eu pego a altura média do captor, aqui a altura do captor, né? E aqui os níveis de proteção. Para pequenos captores aumentou, né? Eu tinha mostrado anteriormente, aumentou bastante. Um ângulo aqui mantém-se constante. 10 metros, por exemplo, eu consigo imprimir qualquer classe de SPDA necessário. Então isso é para vocês terem uma ideia como que mudou, o que mudou um em relação à outra e a forma até de apresentar os dados, isso relativo à parte 3. Bom, outra modificação muito importante, a tabela de condutores de captação de descidas e aterramento, ela foi aprimorada. Gente, é uma outra modificação muito importante, aprimorada com novos materiais, aço cobreado, alumínio cobreado, e algumas dimensões mínimas e tolerâncias elas foram estabelecidas e aprimorada. Não é? Então, a mudança importante foi novos materiais, né? Aço cobreado, alumínio e algumas dimensões mínimas e tolerâncias foram estabelecidas. Então, essa é a tabela nova. Na minha apresentação, eu chamei de tabela 7. O que ela apresenta, essa tabela 7? Material, configuração e área de seção mínima dos condutores de captação, aços captores e condutores de descida. Ela representa a tabela 6 da NBR 5419 de 2015, parte 3. Então, eu posso utilizar o cobre, fita maciça, arredondado maciço, posso utilizar a configuração em cordoado, arredondado maciço. Aí eu tenho as dimensões mínimas, 35 para fita maciça, 35 arredondado maciço, 35 acordoado, 200 milímetros quadrado arredondado maciço. Aqui alguns comentários. Qual seria a espessura aqui? Espessura de 1,75 milímetros. Diâmetro aqui do arredondado maciço, 6 milímetros. Diâmetro de cada fio da cordoalha, que aqui é um encordoado, 2,5 milímetros. E a mesma coisa o arredondado maciço de cobre, 200 milímetros quadrados, o diâmetro 16 milímetros. Alumínio, fita maciça, arredondado maciço, encordoado, arredondado maciço, né? As letrinhas aqui eu vou fazer o comentário que significa. 70 milímetros quadrado para fita maciça, 70 milímetros quadrado para arredondado maciço, 70 milímetros quadrado para encordoado, 200 milímetros quadrado para arredondado maciço. E aqui vem os comentários com os diâmetros. Diâmetro de 9,5 milímetros, 3 milímetros, não é? Em conformidade com o tipo de material que você utiliza. Bom, como foi modificado, né? Agora nós temos o aço cobreado, IACS a 30%. Aí os formatos, que é a configuração, eu posso ter arredondado maciço e encordoado, 50 milímetros quadrados, 50 milímetros quadrados nas duas situações. Outro eu tenho também, outro material novo, alumínio cobreado, IACS 64%. Aí eu tenho o formato arredondado maciço, encordoado. E aqui a seção, 50 milímetros quadrados, 70 milímetros quadrados. Depois eu tenho também outro material, aço galvanizado a quente. Aí eu posso ter em formato de configuração fita, arredondado maciço, encordoado e arredondado maciço. Aí eu tenho as dimensões mínimas, 50, 50, 50 e 200 milímetros quadrados. Depois, outro material novo, aço inoxidável. Então eu tenho fita,
em formato, configuração, fita maciça, arredondado maciço, encordoado e arredondado maciço. Aqui as dimensões mínimas, 50, 50, 70 e 200 milímetros. Então, houve uma modificação nessa parte 3, que é essa tabela da seção dos condutores e o tipo de material que pode ser utilizado. Aqui vem uma legenda onde informa o que é o A aqui. O que é o A? Que foi informado aqui, ó. A, o recobrimento a quente, né, a fogo, né, deve ser conforme a ABNT NBR 6321. O B, tá aqui onde tem o B, aplicável somente a mini captores, tá? É importante salientar isso. C, composição mínima, AISI 304, ou composto por cromo, níquel e carbono. Esse é o C, está aqui, olha, ácido inoxidável. O D é a espessura. Espessura, comprimento e diâmetro indicados na tabela refere-se aos valores mínimos, tá, gente? E o E, a cordoária cobreada, deve ter uma condutividade mínima de 30%. IACS, né? Que é o International Analytic Cooper Standard, que é o que foi definido aí para vocês. Outra observação importante, uma nota importante, que essa tabela ela não se aplica a materiais utilizados como eletrodos naturais. Isso aqui é para eletrodos não naturais. Então, essa tabela não se aplica aos materiais utilizados como eletrodos naturais. A norma tem lá a especificação de eletrodos naturais que não houve modificações. Essa tabela, então, não se aplica aos materiais utilizados como eletrodos naturais. Então, aqui é para utilizar, né, num projeto de SPDA de eletrodos, um projeto de SPDA externo, que não esteja embutido na fundação. Mas teve uma modificação, gente, muito grande. Ainda na parte 3, apresento agora para vocês a tabela minha aqui, a minha apresentação é a tabela 8, que é o material, configuração e dimensões mínimas dos condutores de eletrodo de aterramento. Isso foi retirado da tabela 7 da NBR 5419, da parte 3. Aqui eu tenho o material, né? O material e a configuração. Material cobre, aço galvanizado a quente, aço cobreado, aço inoxidável. Então, teve alteração dos materiais. A configuração agora, eu posso ter encordoado, arredondado maciço, fita, arredondado maciço e tubo. Aí vem eletrodo cravado, dimensões mínimas. Eletrodo cravado, qual a dimensão? 15 mm, 20 mm e assim sucessivamente. Então, eu quis colocar para vocês essa tabela é a tabela anterior, onde teve as alterações na inserção de novos materiais e as seções mínimas de cada componente, de cada material, que faz a composição do SPDA externo, que é o exemplo que nós estamos vendo na tabela 7 minha e na tabela 8 que eu vos apresento nesse slide aqui, com as seções e espessuras mínimas necessárias. Aqui vem a legenda de cada letrinha que representa aqui na tabela. O A é o recobrimento a quente, a fogo, pela NBRs. Né? É a mesma definição anteriormente. Né? Cada letrinha aqui, ó, tubo, A,B. Aí o que é o A? Vocês veem aqui em cima, recobrimento a quente, conforme NBR 6323. Né? E o B, o que é o B? O B é aplicável somente a mini captores. Então, tem que ter o tubo aplicado a mini captores. Então, cada classificação dessa está legendado aqui para vocês. Né? E o que a gente tem de importante é a mudança no material. Foram inseridos novos materiais e foi definido seções mínimas, né, para cada um
desses materiais. Cabos de descidas, captores e agora essa tabela que é relativa aos sistemas de eletrodo cravado e não cravado. Bom, aí eu mostro uma tabela que é extraída da 5419/2005, só para vocês verem a diferença, como era apresentado lá. Qual era o material que era utilizado? Cobre, alumínio, aço galvanizado a quente ou embutido em concreto. Aí vinha as seções mínimas do captor, cabo de descida, descida para a estrutura, altura superior a 20 metros. Aqui vocês veem que teve uma modificação grande. Alumínio, cobre, aço galvanizado, aço inoxidável, né? Vários materiais que foram inseridos e são utilizados no projeto de SPDA. Então essa tabela é a tabela que estava contida na NBR 5419 de 2005, que vocês podem comparar com as duas tabelas apresentadas aqui na apresentação para vocês, tabela 7 e tabela 8. Então houve sim nesse contexto uma modificação considerável. Bom, ainda falando da parte 3, teve uma modificação, que lá na parte 3, o arranjo A, que era aterramento pontual, ele foi retirado da norma, gente, permanecendo apenas o arranjo B de aterramento, que é em anel, circundando a edificação e interligando todas as descidas. Então, as descidas interligando todas. Então, o arranjo pontual foi retirado da nova norma. O anel que eu estou falando para vocês, esse anel ele deve estar no mínimo 80% em contato com o solo. Isso é definido no item 5.4.2 da NBR 5419, parte 3. Outro ponto importante, os testes de continuidade das estruturas de concreto armado foram normalizados em 2 etapas com melhor detalhamento dos seus procedimentos. Essa é outra mudança que teve, né? Que é o teste de continuidade das estruturas de concreto armado. Eles foram normalizados em 2 etapas, com melhor detalhamento dessas etapas. Outro ponto, gente, que eu quero salientar para vocês, que é a medição da resistência ômega do aterramento do SPDA, bem como o anterior sugerido 10 ohms, gente, foram retirados da NBR 5419 de 2015. Foi retirada, a nova norma foi retirada. No entanto, foi retirado, mas se a gente procurar na NBR 5410, temos lá, resistência de aterramento tem que ser no mínimo 10, no máximo, né, na verdade, 10 ohms. Aqui foi retirado, então vocês podem navegar na parte 3 da norma, vocês não vão mais identificar lá que a resistência de aterramento deve ser igual a 10 ohms. O cara emitiu o laudo, ó, o laudo, conforme medição, o laudo deu resistência menor do que 10 ohms. Na norma não terá mais esse valor, não tem esse valor. Mas esse valor, se vocês consultarem, a 10 tem esse valor. Bom, tem uma outra informação aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o comprimento do eletrodo de aterramento em função da classe, conforme a NBR 5419 de 2015, parte 3, que é essa tabela aqui, é esse gráfico aqui, comparando com o dado da 5419 de 2005. O que eu tive aqui de alteração? O gráfico de comprimento mínimo de eletrodo enterrado versus resistividade do solo, ele agora, gente, ele foi estendido também para o nível 2 de proteção, já que antes só havia relação direta entre os dois parâmetros. Então, veja, nível 1 e nível 2 e 4. Aqui, olha, eu passei a ter classe 2, uma variação para o nível da classe 2, a resistividade com a altura da minha haste, né? Comprimento do eletrodo de aterramento. Está aqui, olha, as alterações que teve. Eu inseri, antes eu tinha classe 1, está aqui, classe 1 continua. E aqui, classe 2.
classe 3 e 4 permanece constante. Então essa foi uma das modificações também na NBR 5419, parte 3 de 2015. Ainda continuando na parte 3, podemos dizer que não aconteceram grandes alterações no texto no que se refere à inspeção e manutenção. Também eu fiz uma leitura, não houve modificações. Em relação à inspeção e manutenção, grande parte do texto da seção 6 da versão 2005 foi incorporada ao texto da seção 7 da parte 3 da versão 2015. Dessa forma, gente, as prescrições sempre têm o objetivo principal de manter a operacionalidade do SPDA com consequente minimização do risco envolvido. Inspeções visuais realizadas por pessoas minimamente orientadas para observar se alguma peça está solta, quebrada ou oxidada, devem ser realizadas de 6 meses a 1 ano, dependendo das condições do local ou se houver suspeita de que o SPDA foi atingido por um raio. Então, podemos dizer que não aconteceram grandes alterações no texto, no que se refere à inspeção e manutenção. Ainda na parte 3, as inspeções periódicas obrigatórias, elas devem ser realizadas em intervalos de 1 a 3 anos, no máximo, dependendo da agressividade que o ambiente estiver impondo ao SPDA. Essa agressividade é a quantidade de descarga. Nessa etapa, é necessário que seja gerado um relatório técnico, um laudo técnico acompanhado de ART do profissional executante, onde constará a situação do sistema e quais as intervenções são necessárias, se existirem, para a adequação do SPDA. Falando em adequação, sugiro que vocês comecem um trabalho de adequação de seu SPDA, colocando em conformidade com a NBR 5419 de 2015. Isso vai aumentar a segurança do seu sistema. Tudo bem, tem um investimento inicial, existe, mas é melhor você proteger a sua edificação, as pessoas, o seu conteúdo. A norma veio para garantir essa segurança, aumentar essa segurança. A Prevetec Brasília, ela faz toda a manutenção já desde julho, 22 de julho, foi quando foi liberada, quando teve validade essa nova norma, a Prevetec já faz seus trabalhos visando a realizar adequações conforme a norma de 2015, não é? Para que sua estrutura esteja protegida e esteja em conformidade. Né? Porque logo, logo as seguradoras vão exigir que o SPDA esteja em conformidade com a norma nova. Né? Então, gente, eu não vou criar polêmica, porque eu não sou advogado, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, é importante, se a norma nova, tanto tempo demorou, né? De 2005 a última para 2015, são 10 anos, essa norma não foi criada para brincar, ela foi criada realmente com vistas a melhorar a segurança das pessoas, da estrutura, do conteúdo. Então, gente, vamos esquecer se é obrigatório, o que é obrigatório e o que não é. Vamos adequar as edificações. Né? Faz um cronograma, eu tenho um condomínio com 12 blocos. Faz a adequação do seu SPDA, né? De acordo com o seu orçamento. Mas faça a adequação em conformidade com a norma de 2015. Uma das mudanças importantes que há um tempo vem sendo questionado é o valor da resistência de aterramento, né? Que na nova norma, eu coloco para vocês que não fará constar o valor de 10 ohms. Aí eu digo para vocês que um sistema de aterramento bem estudado, então você vai fazer o sistema de aterramento, ele bem estudado, projetado e dimensionado, é mais importante que o valor de aterramento. Isso é que está contido na nova norma.
né, que você tem que fazer um sistema de aterramento bem estudado, planejado, dimensionado, né? Isso sendo mais importante que o valor de aterramento. Vamos agora, para finalizar a nossa videoaula de hoje, a parte 4. Parte 4, eu vou só colocar para vocês o seguinte. A parte 4, ela fornece informações para o projeto, instalação, inspeção, manutenção e ensaio dos sistemas de proteção elétricos e eletrônicos. São medidas de proteção contra surtos, que a gente chama de MPS, que é conhecido lá na parte 4 da norma. Para reduzir o risco de danos permanentes internos à estrutura devido aos impulsos eletromagnéticos de descargas atmosféricas, conhecido lá na norma como LEMP. Bom, a parte 4, gente, eu não vou entrar muito em detalhe, que a parte 4 ela foi dedicada à proteção interna da estrutura. E lá são definidos os métodos para você proteger a sua estrutura, que é as medidas de proteção contra surto. Tá? Então, gente, a gente finaliza a nossa videoaula e eu finalizo apresentando para vocês a bibliografia utilizada. Então, eu utilizei a ABNT 5419 de 2015, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Essa aula ela foi para vocês terem uma ideia de como é estruturada a norma, o que teve de mudança interessante e que, a partir de agora, ou a partir já de 22 de julho, vamos adequar os SPDAs em conformidade com a norma de 2015. Por quê, gente? Porque você vai ter maior segurança na sua edificação, no conteúdo da edificação, nos sistemas elétricos internos, né? E vai proteger a vida humana. Um abraço a todos e espero que vocês tenham entendido as modificações e procurem utilizar a nova norma. Um abraço a todos.